Nós agora vamos para a dominação na Ásia. Como que aconteceu o neocolonialismo ou o imperialismo dentro do território asiático, portanto. Eu já apresento para vocês aqui, para vocês verem um mapa aqui de 1914, né? Porque a gente sabe, a gente vê que a Ásia também foi alvo deste interesse imperialista europeu e aqui também norte-americano, né? Então, aqui nós temos os Estados Unidos também e nós temos também o estabelecimento de uma nação asiática que também é imperialista, né? Que é o Japão. Então, aí está o Japão também. Então, você tem esse mapa aí no seu livro, deve ser na página 52 ou 53, acho que é na página 53, por favor. Eu estive dando uma olhada no material, eu não tenho o livro em mãos, né, mas acredito que é a página 52 ou 53. Então, você pode abrir aí para a gente continuar o nosso caminho. Tá bem? Então, veja aí as várias nações que vão fatiando a Ásia de acordo com seus interesses comerciais. Evidentemente que, por causa de tanto capital, por causa de tanta mercadoria, por causa de tanto produto, a Ásia sempre foi um continente muito povoado, né? Então, os mercados estão lá, ávidos, atrás dos asiáticos, seja por causa das matérias-primas, seja por causa do grande mercado consumidor. Então, nós temos aqui no continente asiático uma possibilidade muito grande de atividades agrícolas, né? De atividades voltadas para a subsistência, de indústrias extrativistas, aqui vários produtos, né? Produtos marinhos, produtos também naturais do continente, que são muito consumidos em outras regiões. E, evidentemente, né, o transporte também. Então, nós temos aqui os países que estão no mais alto grau da escala do desenvolvimento no período, disputando estes territórios, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos, o Japão. Então, aqui nós temos todas as características que nós vimos anteriormente também. Só que o processo aqui no continente asiático, ele é um processo com menos guerras. Não é que elas não existiram, elas existiram. São muitos países, muitas realidades aqui asiáticas. Mas aqui os países imperialistas, eles preferem utilizar uma tática mais diplomática, né? São mais relações humanas e etc. Então, na verdade, são imposições advindas do mundo europeu. São exigências que os europeus vão fazer, né? Então, aqui a gente elenca uma série dessas exigências, né? Então, os europeus obrigam praticamente os países asiáticos a estabelecerem liberdade comercial, veja aqui, ó, liberdade econômica, né? Liberdade comercial, evidentemente, sempre favorece as indústrias europeias, portos, sempre, cada vez mais, a construção dessa infraestrutura para justamente o escoamento e também o recebimento das mercadorias, o que nós chamamos de liberdade de ir e vir, né? Uma liberdade de movimentação, principalmente em direção ao interior, porque lá está a matéria-prima, né? Então, eles querem ir para o interior do continente asiático para essas mercadorias, etc. Olha para você ver, eles querem porque querem o direito de estabelecer empresas, de colocar empresas, portanto, europeias na região, e sempre aquela velha desculpa, né? O estabelecimento de empresas vai gerar um grande número de empregos e tudo quanto as ferrovias, coligadas aqui à questão dos portos, né? Principalmente a conexão entre ferrovias e portos,
mas também as possibilidades de transporte. E também a gente tem que lembrar, né, que na Ásia a ferrovia se torna o principal meio de transporte que os indivíduos têm, né? Olha para você ver, e sempre exigindo cada vez melhores condições para os cidadãos europeus, para os cidadãos americanos, né? Inclusive, se um europeu fizesse um crime, cometesse um crime no território asiático, ele era julgado não pelas leis do país, né? Lembrando que as leis dos países asiáticos sempre foram motivos de controvérsia para os europeus. Em muitos países asiáticos, os castigos físicos, a mutilação era presente, e além de castigo físico e mutilação, a morte, né? Muitos países tinham pena capital e tudo quanto, então eles queriam este benefício, portanto, para este cidadão que vinha, portanto, de outros locais e tudo quanto. Logicamente que a pressão, o dinheiro, as atividades diplomáticas, a corrupção, né, fazia com que as autoridades asiáticas acatassem, né? Então, os asiáticos, na maioria das vezes, acataram as normas de maneira pacífica, tá vendo? Mas, se por acaso não acontecesse de maneira pacífica, se eles não acatassem esses princípios aqui que nós acabamos de ressaltar, né? Se eles não colocassem esses princípios aqui em funcionamento, evidentemente vinham as questões impositórias, né? Vinha o autoritarismo europeu e tudo quanto, ok? Então aí nós temos aí esta realidade aqui no continente asiático. Nós vamos iniciar a análise de algumas conquistas dos europeus. Nós vamos analisar alguns elementos deste imperialismo e nós vamos iniciar essa análise lá pela Índia, né? Então, a Índia foi sempre muito desejada, né? Os europeus sempre falaram das Índias. Vocês, quando a gente estuda história, né? Quando caiu a cidade de Constantinopla, os livros sempre colocavam, fechou o caminho para as Índias. Nós temos que encontrar uma outra rota para as Índias, né? Então, a Índia foi sempre alvo de muita cobiça. Então, a presença do europeu na Índia, ela é algo realmente impactante desde o século XV. Então, desde o século XV, os europeus estão em uma corrida desenfreada para chegar ao território indiano. Lembrando que o primeiro que chega no território indiano são os portugueses. Mas os portugueses não tentam dominar o país. Os portugueses tentam estabelecer relações econômicas por causa dos produtos indianos, né? Que na Europa são chamados de especiarias. Então, os portugueses desejam estabelecer relações comerciais. Entretanto, né, agora no século XIX, que é o período que nós estaremos trabalhando, os europeus já tinham estabelecido, colocado, implantado, criado na Índia, no país da Índia, muitas feitorias, né? Essas feitorias eram voltadas ao comércio, então tinha até algumas manufaturas presentes no território da Índia. Lembro que estas feitorias foram implantadas aqui pela Inglaterra. Então, a Inglaterra está beirando a Índia desde o século XVII, né? Então, os ingleses, em negociações com os portugueses, conseguiram algumas feitorias já neste período, né? Então, Portugal negocia com a Inglaterra. Lembrando que Portugal cede a todas as vontades inglesas, né? Portugal tem relações com a Inglaterra desde muito tempo e, principalmente, Portugal tem dívida com os ingleses, dívida econômica mesmo. Então, nesse sentido,
fica fácil para a Inglaterra conseguir estas feitorias, esses territórios, nos territórios da Índia. Lembro também que entre 1756 e 1763, este é conhecido como a Guerra dos 7 Anos, né? França e Inglaterra vão se estranhar. Não é uma coisa incomum. Lembrando que na Europa, né, os dois estão sempre em litígio, e este litígio chegou aos territórios indianos. Então, a Inglaterra consegue tomar algumas possessões da França. Vendo? Então, a Inglaterra tem muito interesse na Índia e etc. Lembrando que na época de Napoleão, ainda no século XVIII, se bem que Napoleão ficou até o século XIX, né? Então, é o final do século XVIII e início do século XIX. Napoleão só vai terminar o seu reinado no ano de 1815. Então, até este período, Napoleão manda lá na França e tem vários combates com os ingleses. E neste período, por causa do bloqueio continental foi decretado no ano de 1806, né? A Inglaterra, já que não podia entrar no continente europeu, começa a se apossar de feitorias, de indústrias francesas na região. Então, eles vão pegar o Ceilão é uma ilha, né, que pertence à Índia, está lá no sudeste da Índia, que hoje é um país livre chamado Sri Lanka. O Ceilão hoje se chama Sri Lanka. E este país, então, é conquistado pela Inglaterra. Estou dizendo aqui do Sri Lanka porque o Sri Lanka pertencia à Índia neste período. Então, veja que o domínio inglês ele está sempre aumentando aqui na região. Tá bem? E a Inglaterra, para manter os seus interesses econômicos aqui na região da Índia, a Inglaterra sempre impede o surgimento de poderes locais. Então, ela interfere na política. Ela tem os seus meios de não deixar os nativos, os locais, estabelecerem um poder forte, né? Então, isto nós vamos chamar em história de protetorado. Então, aqui é o regime do protetorado. Então, existem indianos no poder, mas esses indianos são colocados no poder pelos ingleses, né? Então, aqui, por exemplo, tem um desenho da época, mostrando justamente esse poderio inglês sobre os indianos. Então, eles assassinam, eles matam todos aqueles que possam ser motivo de discórdia, de contenda, de não aceitação, portanto, da autoridade inglesa, né? Então, os principados indianos, paulatinamente, vão sendo administrados, né, claro, por homens próprios, mas que são coligados à famosa empresa inglesa, a Companhia das Índias Orientais. Então, esta poderosa companhia, esta poderosa empresa, vai subjugando, portanto, os territórios indianos e transformando os indianos, portanto, em escravos, né, digamos assim, escravo, porque os produtos, as negociações, o comércio interno e o comércio externo era controlado pela Companhia das Índias Orientais. Então, evidentemente que a economia indiana não caminhava por conta própria, né? Então, muitas vezes, os produtos ingleses
tinham tributações menores que produtos indianos. Está vendo? Então, a situação não era muito fácil. Lembro para vocês que com o protetorado, com a conexão entre o governo inglês e as autoridades locais, entre a Companhia das Índias, né, e os homens que estavam no poder, os ingleses começam a conquistar propriedades. Né? Eram propriedades rurais, de pessoas pobres e tudo quanto, mas essas propriedades, então, serviam para os ingleses produzir algodão. Então, vai ser o grande produto aqui que a Inglaterra deseja da Índia, justamente para abastecer a sua poderosíssima indústria têxtil, né? Então, olha para você ver, inclusive os ingleses cobravam até impostos dos indivíduos, que é uma função do Estado, mas aqui a Companhia das Índias tinha tanta força que a própria companhia recolhia, portanto, o imposto individual dos cidadãos chineses, para aumentar ainda mais o lucro. Então, você imagina como que seriam as condições de trabalho. Então, você imagina como que o povo indiano era pobre e trabalhava demasiadamente e recebia um salário muito inferior àquilo que eles produziam. Então, era uma exploração gigantesca do povo indiano. Né? Então, evidentemente, aqui você tem, inclusive, uma figura que está aí no nosso livro. Veja a situação do povo indiano. Isso aqui é uma fotografia verdadeira de 1877. Está vendo? Aí você imagina que é o período que nós estamos com aquela ideia da missão civilizadora do homem branco. Você lembra lá do fardo do homem branco, é levar a cultura? Mentira, isso é uma balela, né? Isso é um slogan furado. Os brancos estão levando à morte. Então, nós vamos ter, na verdade, a Inglaterra em uma campanha precisa de destruição e desestruturação da sociedade indiana. Onde antes eles produziam alimentos, agora se produz algodão. Né? Então, milhares de famílias indianas terão um fim muito trágico. Será a morte, portanto, pela fome, já que a Inglaterra está desestruturando toda a cadeia de abastecimento do país. Né? Então, aqui está a palavra, desestruturação mesmo. Né? Então, olha para você ver, e não somente isso, não só desestruturação da cadeia econômica, desestruturação da cadeia alimentar, desculpa, mas desestruturação também da cadeia econômica, já que os tecidos que são produzidos e que são a marca indiana, tecidos que eram exportados e geravam muita rentabilidade para os indianos durante gerações, estes tecidos agora não podem mais ser feitos, porque o algodão pertence à Inglaterra. A Inglaterra leva todo o algodão para suas indústrias têxteis. Né? Então, por exemplo, a população, né, ela começa a morrer de fome, ou senão a ter que fugir para o interior para viver no meio das florestas com animais perigosos. Lembrando que muitas florestas indianas têm os tigres, né? E os tigres, então, por causa da grande presença humana, eles começam a comer carne humana, eles começam a alimentar-se das pessoas, porque as pessoas estão entrando na floresta, estão entrando no seu habitat, estão destruindo tudo, né? E o tigre está ficando sem alimento e agora os seres humanos são alimentos. E capturar um tigre nesse território não é fácil, né? Matar um tigre. Como é que a pessoa vai matar um tigre com pau e pedra? Não tem jeito, né? Então vejam bem que a gente cita até um exemplo aqui, ó, na cidade de Dhaka, que era um centro têxtil indiano muito importante, que oferecia vários produtos para a Europa. Veja como é que a população de 150 mil indivíduos cai para 20 mil. É a fome, a miséria, é a indústria da morte. Isso mesmo, meu caro estudante, é a indústria da morte.
Não está aqui no livro de história, mas é um conceito sociológico. É a indústria da morte, que vai ser vencida por Mahatma Gandhi. Vai ser Gandhi o grande nome da libertação do povo indiano. Mas antes da gente chegar lá, vejam aqui, né? Então, olha para você ver, os tecidos indianos, que eram as muselinas, tecidos finos, tecidos maravilhosos, que era símbolo, portanto, de um produto bem feito, eram produtos construídos à mão, eram tecidos feitos à mão, de rara beleza, com estampas lindas e etc., que celebravam a beleza, e principalmente a beleza indiana e tudo quanto. Esses tecidos são substituídos por tecidos ingleses, agora de algodão, né? Então, agora você não vai numa loja tradicional comprar um tecido para fazer uma roupa. Agora você já compra lá a camiseta pronta, escrita assim, eu amo a Inglaterra, né? E por aí vai. Então, esta é a situação, portanto, aqui agora da sociedade indiana. Que situação terrível que eles estão enfrentando. Tá bem? Logicamente que isto vai justamente causar aqui agora uma situação extremamente delicada. Nós temos o estabelecimento, portanto, da morte, nós temos o estabelecimento, portanto, da pobreza, a população indiana sendo explorada sempre, a população indiana passando por uma situação muito complicada. Então, o que vai acontecer? Revoltas. A grande revolta, né, que nós vamos mostrar aqui para os senhores, que nós iremos apresentar, é a chamada revolta dos cipaios, ou chipaios, né? Então, a revolta dos cipaios ocorreu entre 1857 e 1859. Tá ok? É uma reação do povo hindu, daqueles que têm a religião hinduísta, que é o grupo majoritário dentro do território indiano. A Índia tem também outras religiões, mas a maioria dos indivíduos é hindu. E justamente esta revolta, ela é organizada por causa deste governo altamente exploratório, predatório, opressivo, violento, né, que se estabeleceu na Índia, portanto. Então, né, os cipaios são soldados nativos, mas soldados nativos mercenários. Não é que a Inglaterra leva os seus homens, leva os seus jovens para lutar. Ela contrata mercenários, e estes mercenários são chamados de cipaios. Então, ela dá armas, dá os elementos necessários para que estes homens, então, possam lutar em nome da Inglaterra, né? Então, nós vamos ter uma série de insurreições, uma série de motins, né, destes soldados nativos. Então, esses soldados que serviam à Inglaterra, que serviam para defender a Inglaterra, eles agora se motinam, ou seja, eles mudam de lado, né? Então, eles agora vão agora participar, portanto, de uma nova situação e tudo quanto. Lembrando que os soldados que amotinavam-se contra os ingleses, por exemplo, né, eles mudaram de lado porque diziam para eles que as balas e os cartuchos que eles colocavam dentro das suas espingardas, vejam aqui as armas que eles usam, né? É uma espingarda que funciona com espoleta e com um cartucho, né?
Então, eles diziam que esses cartuchos eram untados, né? Eram colocados nesses cartuchos gordura de animal, né? Lembrando que se eles tocassem gordura de animal, eles se tornavam impuros. Eu lembro para vocês a figura da vaca, né? A vaca na Índia é um animal sagrado, ela anda na rua, ela circula, ninguém encosta nela, eles não comem carne deste animal, ele é um animal sagrado lá na Índia. Então começaram a dizer que os cartuchos que eles colocavam à mão para colocar dentro da arma tinha gordura, gordura de vaca e etc. Então, eles estavam poluídos, né? E isso, então, causa uma revolta, um motim muito grande entre eles. Então, né, nós vamos ter aqui, neste momento, esta revolta, o ataque dos cipaios a várias sedes administrativas do país. Lembrando, se a revolta não ataca diretamente os ingleses, atacam aqueles que estão coligados aos ingleses. Atacam, portanto, o governo indiano, que é um governo filo-inglês, que é um governo que defende, portanto, os ingleses. Então, nós temos nessa revolta dos cipaios vários principados que são destruídos, né? E eles, inclusive, sistematicamente vão passando naquelas propriedades rurais que funcionam como feudos ou funcionam como fazendas aqui na América, né, com escravidão mesmo, tocada por mão de obra escravo. Então, eles vão passando de local em local, extinguindo a escravidão nos campos, né? E, logicamente, o objetivo deles era transformar esse escravo em um novo tipo de indivíduo, em um camponês que pudesse cultivar os campos e tivesse dinheiro para pagar impostos, né, para o novo governo indiano que eles gostariam de estabelecer. Evidentemente que a reação ela é proporcional, né? A reação contra os cipaios ela é também muito grande. Então, inclusive, as cidades indianas são tomadas de panfletos convocando as pessoas para a guerra, né? E poderiam lutar toda a população indiana. Então, eles vão convocar mulheres, homens, escravos e escravas, né? São todos convocados, portanto, para reagirem contra um sistema tão brutal, um sistema tão impositivo, um sistema tão cruel, portanto, né? Então, as pessoas eram conclamadas, portanto, a reagir. E a panfletagem sempre foi algo muito importante nas revoluções. Lembro para vocês da Revolução Francesa, né? Então, as ideias deveriam circular e etc. E aqui na Índia eles vão utilizar, evidentemente, esse recurso, né? Então, nós temos uma guerra praticamente civil dentro do país. Aqueles da maioria religiosa e soldados, cipaios, se colocam contra as autoridades estabelecidas. Então, realmente, nós vamos ter aqui uma guerra civil dentro do território, portanto, indiano. A Inglaterra com seus soldados, sempre com pessoas fiéis a ela, dentro do território indiano mesmo, e o outro grupo que deseja justamente a libertação. Ok, meu caro estudante? Então, né, a revolta inicia-se no ano, portanto, de 1857, e a partir de então, né, nós vamos ter uma série de conflitos. E esta série de conflitos é eternizada aqui nesta fotografia. Então, você tem aqui, por exemplo, né, 2 cipaios mortos, enforcados pelo Império Britânico. Eles não vão ter chance contra as armas mais modernas. A organização bélica
dos soldados, portanto, ingleses, que treinavam os soldados indianos. Então, a revolta inicia-se e, a partir do domínio, a partir do momento que eles perderão a batalha, os cipaios, então, serão derrotados, a Índia vai passar por um processo de reorganização, tá ok? Para que não ocorra de novo uma revolta como essa. O sistema exploratório era tão grande que teve que ser remodelado, como, por exemplo, a Companhia das Índias foi extinta no território, né? Agora, quem nomeia a autoridade não é mais esta companhia que é voltada só para a exploração econômica. Agora, o próprio parlamento inglês vai intervir, né? Escolhendo, por exemplo, a autoridade suprema, vai ser escolhida pelo parlamento na Inglaterra, não por pessoas que se voltam para a questão econômica, né? A própria rainha da Inglaterra é imperatriz da Índia, né? Os indianos participarão na administração, veja aqui. Então, os indianos então criarão um comitê para administrar o país, para ajudar este funcionário a administrar o país. Nós vamos ter a imposição da língua inglesa para facilitar a comunicação entre os cidadãos, inclusive o ensino passou a ser ministrado em inglês. Olha que desgrama, né? A língua do dominador é ensinada na escola e etc. E, logicamente, que a existência de partidos políticos será uma coisa importante também, né? Lembrando que dentro desses partidos políticos, né, nós vamos ter o Partido do Congresso Nacional Indiano, que vai ser o partido responsável pela independência do país lá na frente, né? Mas aí já é na época de Gandhi, né? Na época da chegada de Mahatma Gandhi. Ok, pessoal? Aí está, então. Então, finalizamos aqui nesta aula sobre a Índia. Apesar dessa revolta tão violenta, tão sangrenta, a Índia não conseguiu se libertar do domínio europeu. A Índia não conseguiu se libertar da Inglaterra. Esta libertação vai ocorrer só no processo de descolonização, que vai ser no século XX. Então, aqui no período que nós estamos estudando, no período imperialista, que é o século XIX, a Índia continua sob o domínio europeu. Meu caro estudante, tranquilo, os senhores gostariam de se